Como ter sucesso na área da beleza? Em pleno 2025, a gente vê aí uma mudança de mercado. Algo que hoje em dia existe muita concorrência, a qualidade e um atendimento não é mais um diferencial. Então, é sobre isso que eu quero estar conversando com vocês hoje e te convido a ficar até o final. Primeiro ponto é que eu observo que a gente tem que sempre refletir no segmento e no subnicho que estamos inserida. Precisamos fazer algumas reflexões sobre os tratamentos que a gente está oferecendo, o que a gente está querendo oferecer. Se pergunte coisas como: será que existe uma demanda reprimida para esse serviço? Quem são os meus concorrentes diretos e indiretos? E o quanto esse serviço é necessário na vida do meu cliente a longo prazo? O que a gente tem que refletir com essas perguntas é que o cliente ele está cada vez mais seletivo. E ele sim, ele escolhe, ainda mais nesse tempo de crise, ele tem que decidir às vezes se vai fazer uma viagem, se vai fazer um botox ou se vai fazer uma nanopigmentação. Então, quanto mais você identificar que aquele serviço que você oferece tem aí um diferencial que está sendo pouco explorado, é aí que está o ouro. Então, quando você quer estar ingressando em um negócio e você também está querendo aumentar a lucratividade, o melhor caminho é você fazer com que você escolha um serviço do qual a demanda está ainda ardente e está sendo ainda pouco explorado. Ou seja, a concorrência ainda não é tão grande o suficiente. E como a gente achar isso? Eu vi, por exemplo, uma necessidade e uma oportunidade. Eu que já empreendo há 6 anos, sempre negligenciei a remoção do laser. E aí, o que estava acontecendo? As clientes que fizeram lá no passado queriam fazer novamente uma micropigmentação, fio a fio, mais natural. Só que por ter aquele resquício do passado, não poderia fazer. E aí eu estava sempre indicando outros profissionais, quando na verdade um dia eu pensei: caramba, olha o quanto de cliente eu estou indicando para Amanda, uma suposição. E isso, hoje em dia, mudou totalmente a perspectiva do meu negócio. Porque o meu nicho hoje, meu público-alvo, é daquela pessoa, daquele grupo que fez algo no passado, se arrependeu e está precisando refazer. E quer refazer de uma maneira mais natural e segura. Então, a gente está agora oferecendo um tratamento, onde ele passa por uma esteira, remoção, faz aí até finalizar, ou seja, tem uma necessidade de recorrência, então a necessidade do cliente é mais alta e ele vai estar sempre fazendo, e depois ele vai e realiza isso do qual ele tanto estava almejando. Mas pense, isso tudo daí foi uma jornada de início, meio e fim. Então, o que você conseguiria estar criando aí de jornada para a sua cliente? Um tratamento, um plano onde você consiga trazer um resultado de melhor qualidade, mas que também vai ter aí uma certa recorrência e ele logo vai ter uma certa necessidade de estar consumindo o seu serviço. Terceiro tópico, já anota aí para você que já está mudando aí a sua mentalidade e que você também precisa estar iniciando a partir de hoje a inserir todos esses aprendizados. O terceiro tópico é algo que eu sinto até hoje, mesmo tendo equipe. Mas você, com certeza, já passou por essa fase de eu empresa. Pois bem, todo mundo está querendo aí aumentar a sua performance, a sua produtividade. Mas o que você precisa entender é que por mais que você, como dona da sua marca, precisa sim saber sobre tudo, você não é excelente tudo. Então você precisa selecionar
as funções das quais vão de fato trazer retorno, resultado para a sua empresa. Porque tem tanta coisa que às vezes na sua visão é necessária, mas que poderia ser delegada ou que você poderia automatizar. Então, quando você mapeia a ordem de prioridades de como você faz a sua vida, como é a sua rotina, quais são os processos da sua empresa, quais são os pilares de suas tarefas e aquilo que é mais ou menos importante, você consegue ter uma direção. Eu, por exemplo, faço um planejamento trimestral dentro da minha empresa. Pontuo a cada 3 meses quais são as minhas metas e o que eu também gostaria que melhorasse referente ao anterior trimestre. Então é importante você trazer também esse tipo de observação e não ficar mudando a rota sempre ao longo da jornada, porque muitas das vezes o que você precisa é de repetição. E quando você estabelece aí um planejamento de 3 meses, você se segura, respira e bate mais naquilo que você estabeleceu. Porque leva-se um tempo e todo mundo hoje em dia é um tanto imediatista. Então você focar a sua energia naquilo que mais importa, redefinindo a ordem de prioridades, redesenhando aí o seu planejamento, o seu plano, conseguindo também colocar aí o que vai te trazer recurso financeiro, é algo de extrema importância e que faz sentido hoje para se obter um negócio lucrativo na área da beleza. Agora, imagine também o seguinte: o quanto de dinheiro que você está deixando na mesa por você, na hora que está atendendo o seu cliente, não está ativando aí possíveis vendas que podem ser casadas com o que ele já está realizando contigo. Coisas que às vezes você negligencia, mas vai estar aumentando o seu faturamento. Esse tipo de adição é algo que vai fazer com que você consiga escalar como negócio, e é o que as grandes marcas fazem. Fazer com que o ticket médio seja mais elevado, fazer com que aquele cliente ele consuma mais da sua marca, entenda também outros pilares de experiência, e tudo isso deve ser ativado quando ele está ainda em maca. Porque é nesse momento onde você tem toda a atenção do seu cliente. Me fala a verdade, é muito comum, não é? De ser ignorado pelo cliente pelo WhatsApp. Hoje todo mundo tem uma vida corrida, é normal. Nem você mesmo consegue responder todo mundo. Quem dirá o seu cliente responder algo relacionado a um procedimento estético? Então, a maneira como você realiza o procedimento em seu cliente tem que ser refinada para que você consiga, sim, estar criando aí uma propensão, uma sementinha na cabeça dele retornar e continuar não só com você, mas também realizando outros procedimentos. O quarto tópico é sobre apresentação. Quanto que você está investindo em você, na sua comunicação, tanto verbal quanto não verbal? O quanto que você está se fazendo presente e se fazendo enxergar aos olhos de seu cliente? É preciso investimento e você não precisa de rios de dinheiro para isso. Não precisa de um blazer, não precisa de um salto alto, mas precisa sim de uma organização daquilo que é belo, que pode ser às vezes uma roupa simples, mas bem arrumada, bem passada, bem cuidada. E isso tudo traz uma percepção de valor ou pouco valor. Então, de que maneira você está investindo na percepção que seus clientes têm sobre você? E no mais, e sobre o seu espaço? Às vezes, a questão não é você obter uma clínica luxuosa, mas organizada, limpa, com cheirinho. Tudo isso já comunica, tudo isso já representa valores que são
inegociáveis para você. A cliente, ela já pensa, se a clínica é tão bem cuidada, então com certeza os produtos são bem cuidados e ela vai cuidar de mim. Isso é uma lógica. Isso é o que o cérebro pensa quando vê uma ordem, uma organização. O quinto ponto e o último é em relação a funil de vendas. Você já ouviu falar sobre isso? Pois bem, existe aí uma lógica onde o cliente ele entra em contato já perguntando o preço. Mas você sabe que muitas das vezes quando você passa esse preço, ele some. Pois bem, o funil de vendas, ele significa você conseguir fazer com que ele crie uma consciência sobre o valor do seu serviço, antes mesmo de obter o preço. E isso é algo que você precisa repetir e entender o que faz sentido dentro do seu negócio. Quando você cria esse funil de vendas, você consegue também estar organizando por listas e está segmentando, às vezes, com o nível de interesse, com o tipo de cliente, com o tipo de lead do qual ele se encaixa. Então, tudo isso é algo que você conseguiria também estar criando ações, campanhas. Isso é algo fundamental, não só a curto prazo, mas principalmente a longo prazo. Quando a gente pensa aí, por exemplo, em remarketing, que é o quê? Você entrar em contato com aquelas pessoas que querem saber sobre o serviço, mas não ajudou naquele momento, muitas das vezes ele só estava aí esperando uma oportunidade onde ele está mais calmo em sua rotina, onde ele já voltou de uma viagem, às vezes já recebeu o seu salário. Muitas das vezes o cliente ele está entrando em contato porque ele só quer saber o preço. Sim, mas e quando você já faz todo aquele funil de vendas, trabalha o seu valor antes do preço e ele vai embora? Porque preferiu adiar. É aí que o remarketing se faz necessário para você ser lembrada, para que mesmo que com o risco dele pesquisar em outros lugares, você consiga ainda estar na mente dele. Então, esses tipos de campanha são coisas automatizadas que são necessários sim de você estabelecer dentro do seu processo. Espero que tenham te ajudado esses 5 tópicos. E se você quer saber um pouco mais sobre esse quinto tópico, que fala mais sobre processos, automações, te convido a assistir esse próximo vídeo, onde eu te explico como que é feito na prática essa organização de listas, o que é necessário mapear para o seu funil, como construir o seu funil e o que eu hoje aplico dentro do meu negócio da Authentic Clinic e que está fazendo aí sucesso. Até a próxima!